gente está lançando um livro agora, esse ano, 2020, são 40 autores. Tem um trabalho muito legal de uma menina da Rússia, que ela comparou a nível celular o estresse de café queniano e café brasileiro para o perfil sensorial. E aí ela demonstra claramente no material dela, né, que é uma conhecida nossa, a Valentina, que o estresse pela secagem do café brasileiro é muito pior para eles desenvolverem perfil de torra. E os cafés quenianos chegam um pouco mais úmidos do que os cafés brasileiros, mas não com 14. Então, assim, eu acho que é uma coisa... o lado bom da pesquisa, da ciência, é que a gente pode derrubar verdades o tempo todo. Exato. Se ciência e pesquisa fosse concordância, virava política. Então não pode ser. Então a gente tem uma teoria que se suplanta a outra, um conceito novo que abre um parênteses para a gente começar a observar novos parâmetros, mas no aspecto de torra eu também concordo com o John. Eu acho que isso só acontece porque a gente está se aproximando cada vez mais, né, o produtor de quem vai torrar o café dele, assim, e quem vai consumir, o juiz que vai no campeonato provar e vai ter uma análise sensorial específica. Isso não acontecia, a gente não tinha acesso a chegar pro Johnny e falar: Johnny, deixa o café assim que eu quero ver como que ele fica na hora que eu for torrar ele, né, com essa umidade. Então, eu acho que isso acontece exatamente por esse momento que nós estamos vivendo, né, dessa conexão maior entre essas pontas. Até eu estava comentando aqui o Ribamar, a gente estava falando que a gente vem aqui, a gente aprende muito toda vez, né, em todos esses eventos, porque nunca a gente sabe tudo, né, o café é um clichê isso, mas é real, porque é um produto muito complexo. Então, a gente está exatamente aqui para a gente falar um pouquinho disso. Tem muita pergunta, gente, obrigada aqui. Vou fazer uma seleção, porque tem perguntas específicas sobre o sprouting process, né, que eu acho que é um tema que o ano passado a gente já veio discutindo, né? Esse ano eu queria só fazer aqui uma pergunta daqui a pouco. E sobre a diferença das cultivares no processo de fermentação. Alguém tem alguma coisa para complementar? O Renato Gutierrez queria saber se tem a diferença química, né, no caso das cultivares no processo. Vocês têm percebido isso? Os trabalhos que a gente tem feito, a gente tem observado essa diferença de perfil sensorial entre as cultivares. A próxima etapa desse trabalho, porque isso é algo novo para a gente, porque até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, nós trabalhávamos exclusivamente com catuai. Hoje, após o problema da ferrugem, que entraram esses materiais tolerantes à ferrugem. Esses materiais que dão dando esse ganho na questão da diferencial do perfil sensorial. Então, qual é o nosso próximo passo agora? Testar a interação entre esses materiais e a forma de processamento. Então, nós estamos com esse trabalho em 16 propriedades, em 16 altitudes diferentes, onde a gente vai trabalhar essa questão também da fermentação. Legal. Eu acho que o produtor, ele tem que ter o máximo possível de diversidade genética dentro da propriedade, porque os metabólitos são diferentes, né? Então, você tem uma microbiota que pode estar mudando em função da planta que está ali. Nesse estudo que a gente está divulgando agora, em 2020, a gente conseguiu provar, a nível científico, que os micro-organismos saem do solo e vão para o fruto. Há um caminho ali a ser percorrido, consequentemente, metabólitos vão sendo modificados nesse processo. Tem plantas que a interação é diferente. Então, eu acho que é fantástico esse tipo de estudo, porque abre uma perspectiva de um leque de oportunidades para a gente a respeito da qualidade, né, do perfil sensorial. Isso falando para o arábica. Para o universo do canéfora, do robusto e do conilon, assim, com segurança, muita segurança, eu posso afirmar que o caminho é a fermentação reduzida. Porque o perfil sensorial é um perfil muito próximo, embora tenha cultivares que tenham modificações de perfis sensoriais. Isso é um trabalho de café de mais de 30 anos, que a gente acompanha também, muitas amostras passam no laboratório, e a gente vê que tem clones que têm perfis sensoriais distintos, mas na maioria, na grande essência, o conilon é uma planta, o café robusto é uma planta que recebe melhor fermentação. E aí, só encerrando com a pergunta sobre o sprout, nada mais do que uma fermentação anaeróbica. A fermentação anaeróbica, ela ocorre porque você restringe um ambiente de oxigênio. Você enriquece ele de CO2, satura o meio, você força o micro-organismo a fermentar.
A grande questão é, as pessoas colocam um airlock lá no tambor e deixam fermentando 20, 15, 12 dias, e a gente tem estudos de monitoramento bioquímico, você vai para um nível de degradação proteica, por isso que o grão fica branco. Você está expulsando CO2, você está forçando a sua microbiota que está ali a fermentar, a consumir tudo que tem, as enzimas trabalharem, a ter sucessão. Chega uma hora que você tem que falar assim, porque senão você vai afetar a estrutura do fruto. Né? Então, aí é perceptível, né? Você pega o grão, você já percebe que ele tanto tem... a nível sensorial quanto a nível físico, porque a gente esquece. Classificação de café é aspecto, é físico e sensorial. Não é só bebida, não. Aí você pega o Cup of Excellence esse ano, conversando com o Red, o grande reporte foi 200 amostras foram eliminadas por problemas de fermentação drástica. O café estava com gosto de vinagre, podre. Eu acho que é um método interessante do ponto de vista de aplicação prática, mas não tem nenhum estudo publicado, né, cientificamente dizendo, mas assim, do ponto de vista científico, o método é uma fermentação plenamente anaeróbica. Você tem uma condição de saturação de oxigênio que você força a microbiota que está ali a fermentar. Só isso. Então é o mesmo cuidado que a gente falou das outras fermentações que você tem que ter, né? Eu acho que talvez a questão de fazer ou não, né? O binômio maior aí é o tempo, porque o tempo é muito longo, né? A janela, alguns produtores reportam para a gente até 20 dias, né, de fermentação. Particularmente, eu trabalho em fermentações nos meus experimentos estourando 120 horas. Nada além disso, porque a gente já sabe o nível de degradação do fruto, porque não adianta o produtor ter um café que bebe bem, vai ver que 3 meses o café dele está branco. Sim. Ninguém vai comprar o café. Legal. Johnny, você usa lá quantas horas o máximo que você trabalha? Como que funciona essa? Até 130 horas, né? 140 horas talvez. E tem variedades específicas que você viu que se dão melhor nesses processos? Ou então, de novo, eu uso a fermentação como uma ferramenta para eu melhorar o que pode ser melhorado. Tá. Né? Então, quais que a gente faz a maior parte de fermentação? Aqueles talhões que são mais flats, né, sensorialmente, por uma questão edafoclimática ali. E é isso. Nada para... Não vou pegar um café de 1.500 metros, um bourbon amarelo de 1.500 para colocar uma fermentação. Não estou dizendo que eu não vou fazer isso amanhã. Sim. Fazer testes, né? Legal. Ainda tem uma pergunta sobre a questão da umidade, da Regina Machado. Ela quer saber se tem como correlacionar a umidade com a atividade de águas. Eu dei um exemplo, 11,5% de umidade, qual é a atividade de água? Olha, em média vai estar entre 0,5, 0,6, vai estar essa atividade, mas vai variar de grão para grão, porque depende muito do constituinte químico do grão. A atividade de água está muito ligada a isso. Por exemplo, se você tem um grão que ele está com a umidade lá de 3%, mas ele tem um teor de amido mais alto, ele até vai poder estar nessa umidade, vai poder ser armazenado nessa umidade, porque o amido, ele segura essa água, ele não deixa essa água ficar disponível para micro-organismos e para reações que vão degradar o café. Então, a composição química, ela manda muito na questão da atividade de água. Mas uma relação básica aí seria em torno de 0,5 a 0,6. Aí eu avisei no começo que ia ser bem técnico, né, esse painel de pós-colheita. Tem ainda uma questão aqui sobre a fermentação com levedura. Então, quais são os resultados, se tem segurança alimentar? Acho que o Lucas pode falar um pouquinho também sobre esse ponto. Se a gente está vivo hoje, a gente tem que agradecer os micro-organismos, né? Quase tudo que a gente come, que é fermentado, passa por um processo de fermentação, usa Saccharomyces, que é a base da nossa fermentação. Eu adoro Saccharomyces, a gente trabalha há muitos anos com Saccharomyces, só que a gente, por exemplo, para café arábica, a gente não recomenda Saccharomyces acima de 900 metros. Mas é para todo lugar do Brasil? Não. Para algumas regiões específicas com características microclimáticas, porque hoje a gente sabe cientificamente que existe sucessão microbiana no processo. Então, como o John disse, a gente usa Saccharomyces em regiões onde microbiotas são frágeis. Por exemplo, terrenos muito
quentes, a predominância de leveduras que são competidoras e de fungos que são competidores é muito maior. Isso cientificamente está provado. Então eu posso colocar uma superdose de determinado micro-organismo que aquele micro-organismo vai trabalhar. E a Saccharomyces, nesse ambiente de fermentação, ela vai basicamente metabolizar o açúcar que está ali, quebrar a sacarose, uma glicose, uma frutose e produzir álcool. Então a gente tem um perfil muito alcoólico desse café. Vem o pessoal que prova, né, fala que o café está com gosto de vinho, né? Só que fica muito metálico. O café aqui tem uma finalização muito áspera. O lado bom da levedura é o lado bioprotetor. No caso da Saccharomyces, de novo, que é a cepa que eu trabalho, a gente tem estudos que ela inibe em até 70% do crescimento de micro-organismos periféricos. Ou seja, a gente pega um fruto de café que foi fermentado com Saccharomyces, coloca numa plaquinha no meio de cultura e deixa crescendo. Na periferia ali, ela impede. Por quê? Ela cria uma barreira bioprotetora. Então, do ponto de vista de segurança alimentar, Saccharomyces é ótimo. Do ponto de vista financeiro, é um terror. Que a gente usa 0,9% por litro de café. Se você fizer uma conta, vai sair mais de R$ 1.200 de levedura uma saca. Não se paga. Então, a gente trabalha isso a nível científico. A gente tem que publicar, divulgar. As pessoas querem uma receita mirabolante. Esses dias chegou uma pessoa no laboratório, trouxe um meio de cultura de Honduras, fresco, não foi liofilizado. Falei, como é que você entrou no Brasil com isso? Foi um amigo meu que trouxe. Em off. Tava aquele monstro lá, falou, bebe aí pra você ver como é que tá bom. Eu falei, eu vou beber isso, não sei o que é. Não, fermentei o café, ficou gostoso pra caramba. Eu falei, você fermentou o café de quando? Final de novembro. Aí provamos o café, não tinha nada de processo de fermentação. Eu falei, isso aqui é terroir. Obviamente que está claro, a gente não está fazendo nenhuma análise molecular, enfim. Mas o problema todo é que parece que o consumidor ele quer a história mais falaciosa possível. Para ele consumir e contar uma verdade. Agora, finalizando a minha fala, do ponto de vista de Saccharomyces, para o café Conilon, a gente tem vários estudos, pelo menos 3 estudos já publicados a nível internacional, de que há um arranque de nota na casa de 3 a 4 pontos em qualquer outro tratamento feito. Então, a Saccharomyces, para o perfil do café Conilon, ela trabalha muito bem, numa condição de 120 horas, e hoje o trabalho nosso é diminuir essa quantidade de micro-organismos para que isso se torne também viável economicamente. Mas de novo, se o produtor não tem mercado para isso, ele não deve fazer porque é caro. Sim. A gente trabalha isso a nível de laboratório. Então, eu falei de uma levedura, a gente tem milhares. Sim. Então, isso também abre um leque de centenas, dezenas de anos para a gente continuar estudando esse tema. Legal. E falando um pouco de pós-colheita, não tem só fermentação, né, gente? Que é um tema que todo mundo perguntou, mas eu acho importante a gente falar também da parte de secagem, né? Que é algo que muitos produtores têm dúvida. Eu circulando aqui na região, em outras também, já vi muitas estufas, já tem terreiro suspenso, coisas que eu não via muito antes, né? Para café especial, a gente não tinha tanto produtor que conseguia investir nisso, ou né? Porque eu achava o custo alto, não via tanta diferença na bebida. Como que você vê aqui na região, Fabiano, esse processo? O que traz de benefício a secagem do café? Porque independente de ser fermentado ou não, a gente tem que ter cuidado nessa etapa, né? Nesse pós-colheita. Gente, a secagem do café é uma etapa decisiva na produção de cafés especiais. A gente tem que trabalhar com uma filosofia. Quando a gente vira a chave para trabalhar cafés especiais, a gente tem que trabalhar com a filosofia do organismo vivo. Ou seja, a secagem ela tem que ser constante, mas ela tem que ser devagar. Se eu imprimir uma alta taxa de secagem nesse grãos, os trabalhos já mostram para a gente que nós vamos ter problema com a qualidade, nós vamos ter problema também com o armazenamento. Então é importante eu estar dimensionando minha estrutura de forma adequada. Os nossos agricultores, que a maioria dos nossos agricultores são agricultores familiares, que trabalham com terreiro, nós fizemos um trabalho de 2 anos recentemente, secando o café dentro da cobertura plástica, fora da cobertura plástica, e a gente observou o nome estufa, gente, é errado. Estufa lembra alta temperatura e alta umidade, é tudo que a gente não quer. O correto é cobertura plástica, e a alta bem dimensionada. Ela tem que
promover boa aeração, uma possibilidade de controle de temperatura. Então, a cobertura plástica proporcionou nesse trabalho, 2 anos de avaliação, com café natural e com café processado via úmida, um ganho de pontuação de 5 pontos. Uma redução de tempo de secagem de 40%. Mas essa estrutura ela precisa ser bem construída. Nós temos cobertura plásticas aí totalmente fechada, verdadeiras estufas realmente, evapora de manhã e à noite condensa. Nós temos estruturas construídas em local de pouca arejamento, de pouca aeração, de pouca insolação, então ela tem que ser construída em um local bem ensolarado, bem arejado, pé direito aí mínimo de 3,5 metros, 4 metros, para você ter uma boa aeração dentro dela. Saída de ar na superfície, no teto, e a possibilidade de abertura lateral. Por exemplo, eu descasquei um café, esse café está com alto teor de umidade, eu estou com igual hoje,